Queridos, eu quero compartilhar um pensamento. Estava preparando um devocional, uma reflexão para termos, neste culto, neste tempo. Não quero me estender, eu quero sim trazer um alinhamento de acordo com a palavra de Deus, de posicionamento. Quando enfrentamos adversidades, circunstâncias contrárias, a vida ela nos pressiona, as circunstâncias elas tentam impor pensamentos em nós. Nós começamos a desenvolver raciocínios e estabelecer objetivos baseados nas circunstâncias que vivemos. Enfrentamos, de repente, uma situação financeira, por exemplo, e aí nós colocamos algumas metas, alguns objetivos, alguns contratos, alguns negócios, alguns relacionamentos, algumas metas para que essa questão financeira, então, ela seja considerada por nós como bem-sucedida, resolvida. Quando temos uma situação de física, uma enfermidade, uma doença, da mesma forma, às vezes você vai em um médico e aí aquele médico ele estabelece um diagnóstico, ele diz algo a seu respeito, você não gostou muito da opinião dele, você vai então em um outro médico para receber uma segunda opinião, uma terceira opinião, até que alguém diga aquilo que você quer ouvir. Um medicamento ele é instruído, ele é dado e de repente não tem os efeitos, ou de repente você desconhece ou conhece e sabe de efeitos colaterais que ele possa dar e dos resultados que ele dá, ou você experimenta e daqui a pouco já não é mais aquilo e você quer outro, e você imagina e você decide que se alcançar o medicamento correto, então você vai ter o resultado que você gostaria de ter. E nas mais diversas áreas das nossas vidas, nós imaginamos qual é a solução, qual é a resposta, o que nós queremos, qual é a ação, qual é a resposta, qual é o diagnóstico, qual é o relacionamento, qual é a meta, o que precisa acontecer para que então a gente se entenda resolvido, a gente se entenda seguro, a gente se entenda feliz, a gente entenda que está vivendo em paz. Tudo isso é provocado por circunstâncias, por aprendizados, por vivência, por experiência, por uma pessoa aconselhar a outra. Eu já passei por isso, daí eu fiz assim, 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 e aí eu tive sucesso. Daí você entende, então eu tenho que fazer assim, 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 aí eu vou ter sucesso. Aí eu vou ter o resultado. Só que, eu não sei se você percebe, se você consegue fazer uma leitura talvez aí da sua história, e você vai perceber dois resultados em relação das suas expectativas, baseado nas circunstâncias que você já atravessou. Ou você não alcança essas respostas que você desejava, ou aquilo que você disse, se acontecer assim, aí vai dar certo, aí vai estar resolvido, aí não tem mais problema. Ou essa resposta não vem, ou esse objetivo não é alcançado, ou o médico não diz o que você quer ouvir, ou o remédio não funciona do jeito que você achava, ou quando alcançou aquele resultado financeiro, ele ou não alcançou aquele resultado financeiro. Ou a segunda opção, quando você tem aquela resposta que você imaginava que seria a solução, você descobre que não é. Que não é completo, que não é perfeito, que não resolveu de fato, que, puxa, eu achei que era e agora até alcancei o que eu queria, mas eu descobri que não é. Surgiu uma outra situação, surgiu uma variante, surgiu uma outra circunstância, uma outra adversidade, e eu continuo ainda patinando, continuo ainda experimentando, sofrendo por essas adversidades. Baseado nisso, eu não sei se eu imagino que você conseguiu lembrar de algumas situações na sua vida que ou você não achou a resposta de jeito nenhum que você queria, ou se achou, ela não satisfez. Baseado nisso, nós precisamos entender que a nossa resposta, ela está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E eu quero ler um texto, uma história, que vai nos ajudar a perceber qual é a resposta. A única e verdadeira,
A única e definitiva resposta. Queridos, como o texto que eu citei há pouco, se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Se nós não estamos vivendo a vida abundante que Jesus nos deu, existe alguma coisa não certa, alguma coisa não justa. E essa não é a vontade de Deus para você. Deixa eu afirmar algo. O diagnóstico que você está passando, o sintoma que você está sentindo, não é a vontade de Deus para a sua vida. Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Se existe algo diferente disso, é injusto. E existe uma resposta verdadeira e definitiva que transforma a sua vida. E que resposta é essa? Não são os objetivos, não são os medicamentos, não é a tecnologia que vai alcançar um dia o remédio que de fato traz a resposta. Não é nada disso. A nossa resposta, ela se encontra aqui nessa história que nós vamos ler. Está lá no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, primeiramente até o versículo 6. Essa história nos diz assim, essa história nos ensina assim. Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Está lá. Pedro e João, dois dos discípulos de Jesus, dois dos apóstolos, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fixando os olhos, juntamente com João, disse para este coxo, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, esperando receber a esmola. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Nós encontramos aqui nessa história um homem que tinha uma limitação. O texto diz que ele era coxo desde a sua nascença, desde pequeno. E por causa dessa limitação física, por causa dessa adversidade, por causa desta circunstância, ele foi levado a uma conclusão. Para que eu possa viver, eu preciso da ajuda das pessoas. Para que eu viva, eu preciso receber esmolas. E o texto diz então que, compreendendo isso, sendo ensinado, sendo levado a essa conclusão, as pessoas já tinham o hábito, uma rotina de diariamente levá-lo até a porta do templo, para que ele então buscasse e recebesse esta resposta que ele entendia que era a solução da sua vida. E ele fazia isso então diariamente, né, desde muito tempo. Desde muito tempo. Todos os dias, o texto diz, ele era levado até a porta chamada Formosa, a porta do templo. Estrategicamente, ele decidiu, ou decidiram por ele, as circunstâncias decidiram, ou pessoas sugeriram para ele, assim como nós muitas vezes recebemos sugestões, deram a sugestão para ele, olha, o melhor lugar para você ter essa resposta que você quer é na porta do templo. Porque na porta do templo entram pessoas religiosas. E as pessoas religiosas têm maior tendência de sentirem compaixão. E, portanto, na porta do templo, provavelmente, pessoas elas se sensibilizarão com a sua situação. Você é coxo, não pode se movimentar, ou tem dificuldade de se locomover. E essas pessoas, então, estarão mais propensas de te dar a resposta que você precisa, que é esmola. Então, ele aceita esta imposição das circunstâncias ou das sugestões das pessoas que o conheciam, e ele, então, estrategicamente é levado diariamente à porta do templo, à porta da igreja da época.
Dessa forma, as circunstâncias impuseram, estabeleceram a rotina de vida deste homem. Todos os dias ele era levado a sentar-se na porta do templo para pedir esmolas. Mas perceba que receber essas esmolas diariamente, e ele recebia de fato, não mudavam a sua vida. Mas sim o mantinham numa postura, numa posição, numa situação de sobrevivência. Não era porque ele recebia a resposta que ele esperava que agora ele estava vencendo, estava vivendo uma vida de liberdade. Não, mas recebendo a resposta que ele entendeu que era o que ele precisava, a esmola, colocava ele numa posição de sobrevivência. Ele não conseguia imaginar uma vida de liberdade, ele não conseguia experimentar uma vitória definitiva sobre aquela limitação. A limitação ela permanecia todos os dias, e ele era obrigado a diariamente, sempre retornar a esperar a pena das pessoas que o sustentassem. Percebe o que eu estou querendo ilustrar com essa história aqui? Mesmo alcançando diariamente a resposta que ele desejava, isso não mudava a história dele. Assim como muitas vezes nós colocamos objetivos, imaginamos que algumas situações, se acontecerem na nossa vida, nós vamos então experimentar a vitória, e se alcançamos, quando alcançamos, percebemos que não. Continuamos vivendo uma vida de sobrevivência, e não uma vitória definitiva. Por quê? Porque esta resposta não é a verdadeira e única resposta que muda a minha vida e a sua vida. Ele não tinha a esperança de que no próximo dia ele pudesse decidir ir a um outro lugar, ter uma outra atividade. Amanhã eu não vou pedir esmola, amanhã eu vou passear. Não, não vai. Porque se amanhã você não voltar a pedir esmola, você vai ficar com fome. Então amanhã você vai voltar para a porta do templo, para alcançar a compaixão das pessoas, para receber esmola, para você sobreviver mais um dia. Mas você vai permanecer debaixo dessa limitação. Porque esta não é a resposta que muda a sua história. Mas existia uma resposta que mudaria a vida dele. Assim como existe uma resposta que muda a minha e a sua vida de forma definitiva. Até o dia em que este homem teve um encontro com Jesus através de 2 dos seus seguidores, ele não experimentou mudança na sua vida. Pedro e João, quando encontram agora com esse homem, diferentemente de todas as pessoas que o encontraram antes, sabiam que, se eles dessem a resposta que ele queria, que o coxo queria, isso não mudaria a sua vida. E aí, às vezes, você encontra um seguidor de Jesus, né? Alguém que serve a Deus, e você espera que ela te dê uma resposta. Você espera que ela fique com pena de você. Você espera que, de repente, ela fique com dó, porque a tua história é tão difícil. E, de repente, esse seguidor de Jesus, ele diz, escuta, para de chorar. Existe uma outra vida. Vamos mudar de história. Existe uma solução. Só que não é a resposta que você quer ouvir. Você quer que tenha um dó, quer que tenha um pena. E Pedro e João aqui, eles disseram não, mas eles sabiam que se nós dermos esmola, se nós dermos ouro ou prata, nós não vamos mudar a tua história. Amanhã você vai ter que voltar aqui. Mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. Perceba que eles chamam a atenção daquele homem, porque eles sabiam que se eles fizessem aquele homem ter um encontro com Jesus, então a sua vida seria definitivamente transformada. Então eles chamam a atenção dele dizendo assim, olhe para nós. Ei, olhe para nós. Você está olhando, buscando outras coisas. Você está buscando outras respostas. Olhe para nós. Nós queremos te dar uma resposta diferente de tudo aquilo que você tem imaginado. Mas essa resposta vai mudar a sua história. Olhe para nós. Querido, você veio aqui hoje, nessa celebração. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando. Obrigado pela sua visita. Nós temos algumas pessoas que talvez já frequentam há algum tempo. Obrigado pela sua presença. Você veio aqui hoje, e esqueça que é o Tom que está falando aqui, mas você veio aqui hoje para alguém te dizer, ei, olha para mim.
olha para mim. Eu não posso te oferecer absolutamente nada que eu tenho que vá mudar a sua história. Mas Jesus Cristo está neste lugar. E Ele muda a sua vida hoje. Jesus Cristo está neste lugar. E Ele altera o diagnóstico que foi estabelecido sobre a sua vida. É só Jesus neste lugar que pode mudar a sua vida e pode ser uma resposta definitiva para você. Nada e ninguém, nenhuma outra coisa, nenhum medicamento, nenhuma outra lógica, nenhum raciocínio humano, nenhuma competência, nada pode dar a resposta que Jesus pode te dar hoje. Mas Jesus pode te dar essa resposta hoje. Jesus pode transformar a sua vida agora. Esse sintoma, ele pode ir embora hoje. Por causa de Jesus e não do que eu posso fazer. Não porque pelo que ninguém aqui possa fazer, eu te dar. Nem alguém olhar para você, na hora que a gente for orar com você, orar com uma carinha de compaixão. Ai, tadinho, isso não muda nada. Não é por pena, não é por dó. É pela obra que Jesus Cristo já fez e já deu a cada um de nós vida e vida em abundância. A história, então, ela tem um final diferente. De todas as esmolas, por mais generosas que possam ter sido durante todos os anos que aquele homem permaneceu ali. Olha só como termina essa história. Versículo 7, versículo 8, do mesmo texto diz assim: e pegando na mão direita do homem, Pedro então ajudou a se levantar e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus. Se Pedro e João estivessem chegando ali carregando um baú cheio de ouro, pesado, e dissesse: olha, aqui está a esmola que a gente veio trazer para você. Você nunca recebeu uma esmola dessa. $1 milhão em ouro. Aquele homem não teria se levantado e entrado no templo, louvando a Deus e pulando. Podia dizer: muito obrigado, que bom, que legal, mas continuava coxo. Mas aquele encontro com Jesus, ao reconhecer que Jesus era o único que podia, definitivamente, ser a resposta da sua vida, fez aquele homem se colocar em pé, andar, saltar, pular, cantar e mudar a sua vida definitivamente naquele dia. Você veio aqui para ouvir, meu querido, minha querida, que esse dia, Jesus Cristo está neste lugar. E é só Ele que nós podemos te oferecer, nada mais. É só Ele quem pode mudar a sua história. Você veio hoje para receber essa notícia e a oportunidade de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E também receber o seu poder no seu físico, nas suas emoções, nos seus sentimentos, para que a partir de hoje você passe a viver uma nova vida. Foi para isso que você veio aqui. E é isso que vai acontecer. É isso que se manifestará neste momento na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E nós queremos juntos orar. Nos posicionar numa confiança exclusiva de que Jesus é a única e verdadeira resposta. Queridos, eu consegui ser claro e enfático o suficiente de que de repente as esperanças que eu e você temos depositado em outras coisas têm nos atrapalhado. Você consegue perceber isso? Que a esperança, a expectativa de uma resposta em algum outro lugar. Eu citei alguns exemplos aqui, mas são tantas as áreas das nossas vidas que nós estabelecemos a expectativa de que se alguma coisa acontecer, então sim, eu vou ficar feliz. Então sim eu estarei seguro, então sim eu terei paz, então sim eu terei saúde. Então, você entendeu que essa expectativa em outras coisas que não são Jesus, elas estão te atrapalhando? Porque elas só mantêm a minha e a sua vida no estado que nós estamos vivendo. Mas um encontro com Jesus, que pode acontecer hoje,
Ele muda definitivamente a sua vida. Assim é. Assim é. Este não é um culto a um Deus distante. Este não é um culto a um Deus que não está vivo. Este culto é o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele está aqui, o olhar cheio de amor, olhando para cada um de nós e dizendo: eu já dei a você uma nova vida. Esqueça todo o resto e receba a minha vida. Receba a minha vida. Se você concordar, eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração comigo. É uma oração onde você decide, assim como este homem, este ex-coxo, ele decidiu receber Jesus na sua vida. Receber a ação, o toque de Jesus na sua vida. Decidiu permitir que Jesus fizesse parte da sua história. Então, se você puder, se você concordar, eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos, pensasse, colocasse o seu pensamento agora em Deus, em Cristo Jesus. E repetisse essa oração. E diga assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Hoje eu entendi que Jesus Cristo é a única, verdadeira resposta para todas as áreas da minha vida, para toda a minha história. Por isso agora, Jesus, eu te convido, faça parte da minha vida, de modo central, a partir deste momento. Eu declaro: Jesus, o Senhor é o meu único Senhor, o meu Salvador. Eu te peço agora, envia o Teu Espírito Santo para encher a minha vida de paz, de alegria. Espírito Santo, conduz os meus passos, conduz a minha vida. Pai Celestial, registre o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.